Graça e paz, povo, tudo bem? Vamos dar início então à carta de 1 Tessalonicenses, né? Uma carta escrita por Paulo, né? E mais Silvano e mais Timóteo. Se não foi escrito pelos três, provavelmente escrito por Paulo, que foi o líder dessa viagem missionária, e endossado por Silvano e também por Timóteo, né? É uma carta, ela tem um certo cunho de um tom de alívio, né? Porque Paulo, quando ele faz a sua segunda viagem missionária, né? Ele passa por Tessalônica e aí na Macedônia, então ele desce a Acaia ali em onde está Corinto. E nesse período ele tenta voltar para para Tessalônica, só que ele não consegue. Isso está descrito em 1 Tessalonicenses 2,18. Né? Ele fala que ele tenta voltar pelo menos por duas vezes e eles não conseguem, porque Satanás impede. Então o que ele faz? Ele manda Timóteo até lá, você vai ver isso no capítulo 3, né? Ele manda Timóteo até lá, Timóteo volta então para Corinto ali, né? E ele dá boas notícias para Paulo. Então Paulo escreve essa carta com um certo tom de alívio, que ele achou que o evangelho não tinha se propagado naquela região, naquela cidade, porém as notícias foram muito boas, né? Então ele se alegra com isso. Porém, essa carta também tem um certo cunho escatológico, principalmente no capítulo 4, nós vamos ver um pouco disso, né? De uma certa escatologia, né? Do estudo do fim dos tempos, ali nessa carta, no capítulo 4, né? É a segunda carta, né? Para mim, na minha humilde opinião, é a segunda carta escrita por Paulo. A primeira foi a Gálatas, que nós já estudamos, e essa é a segunda carta, né? Então vamos ao capítulo 1, versículo 1 de 1 Tessalonicenses, né? E como já havíamos dito, mencionado, essa carta foi escrita por Paulo, Timóteo e Silvano, também conhecido como Silas, muito mais conhecido como Silas, né? Do que como Silvano. Como eu já disse, se não foi escrita pelos três, provavelmente endossada por Silas e por Timóteo, né? E ele nesse primeiro versículo, como toda a carta dele, ele faz ali um cumprimento à igreja, né? Com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, né? Dada por Paulo, Silas e Timóteo, né? E se vocês quiserem saber um pouco da história ali de Silas e Timóteo, vocês vão ter que abrir lá em Atos 15, 37 e 40, que é o momento em que Paulo chama Silas para trabalhar com ele. E em Atos 16, do 1 ao 3, é o momento em que, nessa viagem missionária, nessa segunda viagem missionária, Paulo ele passa por Listra, por Derbe, por Icônio, locais onde ele já havia passado da primeira viagem, quando ele fez a primeira viagem missionária. Então ele encontra ali Timóteo e convida Timóteo também a estar com ele. E em Atos 15, em Atos 15, 37 e 40, você vai ver também aquela briga por causa de Marcos, né? Paulo briga com Barnabé, que foi o companheiro dele na primeira viagem missionária, porque Barnabé queria levar Marcos, João, também conhecido como Marcos, que em Atos 13, 13, abandonaram os dois na viagem missionária. Ele voltou para Jerusalém, né, e não continuou a viagem missionária com Paulo e Barnabé. Então, e Barnabé queria novamente levar ele, e Paulo falou, não, eu não quero mais esse cara aí, eu vou escolher outro, porque esse cara abandonou a gente e tal. Então foi mais ou menos essa conversa. Então, assim, se vocês pegarem em Atos 13, 13, é o momento em que Marcos abandona, o João, chamado Marcos, abandona Paulo e Barnabé. Aí depois em Atos 15, do 37 a 40, é o momento ali em que se separa Paulo e Barnabé. Barnabé segue com Marcos para Chipre e Paulo segue com Silas para essa região de Acaia e da Macedônia, né? E no capítulo 16, do 1 ao 3, você vai perceber, de Atos, né? Capítulo 16 de Atos, do 1 ao 3, você vai perceber ali um momento em que Timóteo é também chamado para caminhar com Paulo nessa segunda viagem missionária. Amém? É isso. No capítulo 3, no capítulo 4, existe uma citação de Paulo, provavelmente de Paulo, né? Que ele escreve isso em várias cartas
em várias cartas desse Novo Testamento. Ele cita em Romanos 5, ele cita em Gálatas 5, 5 e 6, mais ou menos ele cita ali também em Gálatas, né? Ele cita em Colossenses em 1, 4 e 5, né? Mas que é a citação do seguinte, ó. Recordando-nos diante de nosso Deus e Pai, o versículo 3, da operosidade da vossa fé, que é o primeiro, a abnegação do vosso amor, que é o segundo, e a firmeza da vossa esperança, que é o terceiro, em nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Paulo, ele cita diversas vezes fé, amor e esperança. Inclusive, em 1 Tessalonicenses 5,8, ele também cita isso. Diz assim, ó, nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé, do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Você pode ver que ele fala sobre fé, fala sobre o amor, fala sobre a esperança. Eu creio que essa seja a base do cristianismo da igreja primitiva, né? Talvez um resumo das doutrinas do cristianismo da igreja primitiva, né? É algo que Paulo cita constantemente em suas cartas, né? Ou seja, ele queria que isso fosse guardado por eles, ele queria que isso fosse guardado com todo carinho, né? Talvez seja a pérola do cristianismo nas cartas de Paulo, né? Ele sempre fala sobre fé, sobre amor e sobre esperança. Em 1 Coríntios 13, isso é citado, assim, eu acho que é onde todo mundo vai se lembrar dessas três palavras, fé, amor e esperança. É em 1 Coríntios 13, né? Que fala assim, agora, pois, permaneçam a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior destes é o amor. Então, Paulo, ele cita isso constantemente, né, em suas cartas. Provavelmente seja essa a base fundamental da igreja cristã primitiva. Tá bom? Seguindo então, ou melhor, algo assim que eu queria deixar mais evidente nesse versículo 3 é sobre a firmeza da vossa esperança. Ele fala no versículo 3, na minha versão ele diz assim, da firmeza da vossa esperança. Em outras versões bíblicas ele diz assim, a perseverança proveniente da esperança, né? O que é perseverar? Perseverar significa persistir naquilo, persistir em algo, né? Estando bem ou não, é persistir, é perseverar, é continuar naquilo, né? O que eu percebo? Que Paulo, quando ele escreve isso, ele deixa claro que ele não demonstra um otimismo, sabe? Um otimismo ilusório, sem fundamento bíblico. As pessoas que acham que tudo vai ser bom, tudo vai ser fácil, né? Talvez o evangelho ministrado hoje, talvez o evangelho pregado hoje, sempre de promessas, de Deus vai cumprir algo na sua vida, né? E parece que tudo vai ser fácil, né? Talvez olhemos para grandes homens de Deus e nos dias de hoje e vemos assim talvez uma certa fama, um certo conforto financeiro e talvez pensemos que isso seja o evangelho na sua totalidade, né? E esquecemos que houveram homens, né, que morreram por Cristo, inclusive seus discípulos, mas também homens que fora desse ambiente dos apóstolos ali, dessa primeira igreja, da igreja de Atos, houveram homens também que foram martirizados, que foram comidos, né? Foram pregar a indígenas que eram canibais e acabaram sendo comidos, ou então passaram fome, passaram sede, perderam família, divulgando a palavra do Senhor, né? Espalhando a palavra do Senhor, difundindo a fé em Cristo. Então, Paulo, quando ele fala assim, perseverar, na perseverança proveniente da vossa esperança, eu percebo isso, sabe? Em 2 Timóteo 4,4, ele fala assim que nós devemos nos recusar, que haverá um tempo que as pessoas se recusarão a ouvir a verdade, preferindo acreditar e se entregar às fábulas ou aos mitos. O que são fábulas? Fábulas são finais felizes, sabe? São finais felizes de filmes da Disney, né? E viveram felizes para sempre. Nós temos isso encralacado na nossa mente de ter um final feliz nessa terra, né? Não que Deus não possa fazer isso, eu espero em nome de Jesus que todos nós tenhamos um final feliz nessa terra,
né? No entanto, não é exatamente isso que aconteceu com os discípulos, com o apóstolo Paulo, com Pedro, com Isaías, né? Com tantos homens de Deus que foram martirizados por causa das Escrituras, por causa do nome de Cristo, por causa do Deus Todo-Poderoso, né? Então, talvez nós erremos nisso, em acharmos que tudo é fábula, que tudo vai ser final feliz, né? E perseverar significa isso, é manter-se firme, continuar, é persistir, mesmo que isso não esteja sendo tão bom quanto você pensou que seria, mas permanecer em Cristo. Amém? No versículo 5, ele traz alguns ensinamentos que eu vou até ler ele, porque é um versículo com bastante conteúdo, né? Então, vou estar lendo e diz assim, ó: porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas, sobretudo, em poder no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Né? A primeira coisa que eu queria falar nesse versículo é porque o nosso evangelho. Paulo ele cita assim, porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra. Ele diz assim, porque o nosso evangelho. A gente poderia substituir esse porque o nosso evangelho por o evangelho do nosso Deus, ou aquilo que pregamos. Porém, Paulo, eu creio que ele descreve como nosso evangelho, porque naquela época, como a gente já estudou em Gálatas, principalmente Gálatas 1:7, se você quiser recordar, dá uma olhadinha lá. Naquela época existiam pessoas pregando um outro evangelho, né? E Paulo cita em Gálatas 1:7, ele fala assim, que não é que haja outro evangelho, né? O único evangelho é o de Cristo. Mas existiam pessoas que estavam deturpando a mensagem de Cristo, estavam colocando peso, como nós já estudamos em Gálatas, na carta de Gálatas, colocando um peso sobre o povo. Né? Então ele fala assim, ó, o nosso evangelho não foi pregado somente em palavras. Então ele durante essas viagens missionárias, provavelmente percebeu que existiam pessoas pregando um evangelho diferente. Então ele estava querendo dizer, ó, nosso evangelho é o verdadeiro. Esse evangelho que nós pregamos é o verdadeiro, é superior, porque não há outro evangelho. Né? Você pode verificar isso em Gálatas 1:7, se você quiser. Essa é a primeira lição. A segunda lição, ele diz assim, ó, não chegou até vós tão somente em palavra. Paulo está dizendo assim, ó, que ele não anunciava o evangelho de Cristo somente em palavras, somente com conteúdo. Não que isso não seja importante, isso é de extrema importância conhecer. Paulo precisava combater heresias daquela época, pessoas que ensinavam de forma incorreta, enganando o povo. Então era necessário conhecer o evangelho, necessário conhecer as escrituras para que ele pudesse combater esse tipo de coisa. Porém, ele diz assim que ele não foi pregado somente em palavras, né? Não é somente no conhecimento, mas é necessário conhecimento para tal. Você só vai falar de algo se você o conhece bem. Então, ele pregava não somente palavras, mas também com palavras, também com conhecimento. Então, também, e aí diz assim, mas sobretudo em poder no Espírito Santo. Em poder no Espírito Santo. Anunciavam com poder no Espírito Santo. Ao ler essa passagem, automaticamente eu me lembro de Atos 1:8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Eles anunciavam a Cristo não somente em palavras, mas com poder no Espírito Santo. Ou seja, eles anunciavam com testemunha de sua vida, né? É o que diz também no final desse versículo, que diz assim, olha, assim como sabeis ter sido nosso procedimento entre vós e por amor de vós, o nosso procedimento, a nossa conduta, como nós agimos, como nós caminhamos entre vocês, né? Então ele diz assim, nós pregamos no poder do Espírito Santo, né? E o poder do Espírito Santo, ele nos traz
O poder dele é para que sejamos testemunha. Lembrando que testemunha também significa, naquele versículo de Atos 1:8, semeis minhas testemunhas, também existe uma interpretação de mártire. O que são os mártires? É aquela pessoa submetida à tortura, ou mesmo à morte, por não renunciar à sua crença, por não renunciar a Cristo. Então esses são os mártires. Né? Então ele diz assim, olha, fomos pregar com poder no Espírito Santo. Creio também que existia ali a manifestação dos dons, né? Cura, milagres, né? Porque isso atraía as pessoas. No entanto, Paulo está dizendo assim, também testemunhamos. Vocês perceberam qual era o nosso procedimento entre vocês. Vocês viram como era a nossa conduta com vocês. Então nós pregamos com o poder, no poder do Espírito Santo, né? E em plena convicção, é o que ele diz. E em plena convicção, ou seja, com fé. Tudo que nós fizemos crendo que Deus é poderoso, que Cristo é o nosso libertador, é aquele que nos justifica dos nossos pecados. Então ele fala assim, nós pregamos a palavra, anunciamos ela, com poder no Espírito Santo e com fé, com convicção, né? E então essa é a lição que eu trago aqui do versículo 5, né? Que a gente conseguiu entender, que a gente conseguiu tirar desse versículo, do versículo 5. No versículo 6, diz assim, em uma parte desse versículo 6, ele diz assim, posto que em meio de muita tribulação, né? O evangelho ali foi pregado, né? Com efeito vos tornaste imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio a muita tribulação, com alegria do Espírito Santo. Essa era a preocupação de Paulo, né? Aqui fica mais claro a preocupação de Paulo. Ele diz assim, ó, posto que em meio a muita tribulação, a gente foi pregada a palavra, com alegria no Espírito Santo, mas em meio a muita tribulação. Então aqui fica evidente a preocupação de Paulo. Por isso ele envia Timóteo, então, porque ele percebeu a perseguição que havia na propagação do evangelho ali em 1 Tessalonicenses. Se você quiser saber qual era essa perseguição, você pode abrir em Atos 17, do 1 ao 9. Aí vai ficar mais claro a perseguição ali, né? Eles pegam uma pessoa chamada Jason, prendem ele, né? Porque ele estava recebendo pessoas, que era Paulo, Timóteo e Silas, que anunciavam um outro rei, né? Então esses judaizantes daquela época também tomaram ali em Tessalônica. Deixa eu abrir aqui para vocês, acho que vai ficar mais claro isso. Atos 17. Atos 17. Essas pessoas, eles pegavam os judeus, assim, a partir do versículo 5 diz assim, os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns dos homens maus dentre a malandragem, ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade, assaltando a casa de Jason, procuravam trazê-lo para o meio do povo. Porém, não os encontrando, arrastaram Jason a alguns irmãos perante as autoridades, clamando, estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui, os quais Jason hospedou. Todos estes procedem contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei, né? Então você vai perceber ali em Atos 17, do 1 ao 9, que eles estavam prendendo um cara. Então havia muita tribulação, havia muita perseguição, porque eles estavam anunciando um novo rei que não fosse César. Mas eles não estavam preocupados com isso, eles estavam preocupados com judeus se convertendo ao cristianismo. Então eles estavam preocupados com esses que estavam transtornando toda a terra, né? Mas essa era a perseguição. Então, Paulo ele mostra nesse versículo 6 que ele estava preocupado, porque, olha, foi pregado em meio a muita tribulação, né, o evangelho. Então, ele manda Timóteo para saber, será que o pessoal conseguiu se manter firme no evangelho de Cristo? Né? Nesse versículo 6 você percebe muito bem isso. No versículo 7 ao 8... Paulo ele elogia a conduta do povo de Tessalônica, né? Ele escreve que a ele tem chegado boas notícias, não somente ali da Macedônia e de Acaia, mas de todos os lugares, né, que ouviram falar desse pessoal,
eles ouviram que muito bem do povo de Tessalônica. O que eu percebo aqui? A mesma coisa que a gente falou no versículo 5 desse mesmo capítulo. A gente se lembra, então, de Atos 1:8, né? Talvez hoje a melhor forma de difundirmos o Evangelho, de propagarmos a nossa fé cristã, talvez hoje seria a nossa conduta, seria o nosso procedimento, né? Paulo diz assim que não somente em Acaia e Macedônia, todo mundo tem falado bem de vocês, a gente não precisa nem acrescentar nada à conduta de vocês, porque vocês têm caminhado bem, vocês têm crescido no Evangelho. E eu vejo que hoje nos falta isso, sabe? Um certo testemunho, o poder do Espírito Santo para sermos testemunhas, para sermos mártires na nossa geração, né? Falamos muito de poder de Deus no sentido de línguas e curas e milagres e grandes sinais e maravilhas, né? E eu creio que isso acompanhava as pregações de Paulo por onde ele passava, mas nós nos esquecemos da nossa conduta. Achamos que o dom supera o fruto, né? E o que nos diferencia, talvez, das pessoas do mundo não são exatamente o dom, né? Mas sim o fruto. Eu creio que o fruto nos diferencia das pessoas que não são cristãs, né? E nos falta esse fruto, nos falta esse testemunho, né? Esse poder do Espírito Santo para testemunharmos não somente aquilo que vimos e ouvimos, declararmos isso, porque isso significa ser testemunha, mas também testemunhar através das nossas vidas, da nossa conduta. Talvez hoje seria uma forma mais eficaz, uma forma que a gente teria mais êxito, né, de propagarmos o Evangelho de Cristo. Seria dessa forma, através da nossa conduta, e aquilo que Paulo escreve sobre a igreja de Tessalônica, né, elogiando eles pela conduta, né? E no versículo 9 e o versículo 10, ele fala sobre alguns sinais da mudança na vida do povo de Tessalônica. E eu acho isso bem bacana, assim, sabe? Trazendo assim, uma aplicação pessoal. Qual que é a nossa mudança de vida? Qual que é a nossa mudança de hábito, né? Ali, em Tessalônica, por ser uma região de romana, mas que havia muitos gregos ali, né? Então, você percebe, dentro da cultura grega, dentro da mitologia grega, vários deuses. E desses deuses, você sempre ouve sobre orgia, sobre esses atos libidinosos, né? De sexo, em grupo, entre homens, entre mulheres, né? E foi nesse local em que Paulo e Silas e Timóteo foram propagar o evangelho, né? E aí eles elogiam a conduta, tamanha conversão, tamanha mudança de vida do povo de Tessalônica, eles elogiam a conduta deles, como vimos no versículo 7, no versículo 8, e no versículo 9 ele destaca quais foram as mudanças, né? E talvez isso nós podemos analisar, ver se nós mudamos dessa mesma forma, né? Paulo ele fala assim, ó, destaca essa mudança e citando 3 pontos. Ele diz assim, olha, pois eles mesmos, no versículo 9, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos. Primeiro item, eles deixaram os ídolos, eles deixaram os falsos deuses, eles deixaram uma vida para trás, eles deixaram toda talvez uma cultura, uma tradição errada, antibíblica, anticristã, eles deixaram para trás, eles deixaram os ídolos, né? Vos convertestes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Outra conduta que eles alteraram em sua vida, eles deixaram de servir a deuses, abandonaram os ídolos e começaram a servir ao Deus vivo, seguiam e serviam ao Deus vivo e verdadeiro. Deixaram os ídolos e seguiam ao Deus vivo e verdadeiro.
E no versículo 10 diz assim: e para aguardares do céu o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Eu acho que isso aqui é uma, é uma coisa que talvez nós, cristãos de hoje, nos esquecemos, né? O terceiro ato, terceiro ponto que Paulo destaca é: eles aguardavam dos céus o Filho de Deus. Seriam esses os 3 pontos que mostram uma mudança, uma conversão real, vamos dizer assim, uma conversão verdadeira do povo de Tessalônica. Eles deixaram os ídolos, eles serviam a Deus e aguardavam a vinda do Filho de Deus, né? Talvez nós deixamos nossos ídolos, deixamos as nossas coisas, as coisas que para trás ficam, né? No entanto, nós hoje servimos a Deus, mas não aguardamos o Senhor, não aguardamos a vinda de Jesus Cristo. Vivemos por nós mesmos, né? Vivemos para nós mesmos e por nós mesmos. Então, talvez esse seja um erro nosso, talvez, do cristianismo de hoje. Nós não aguardamos a tão esperada segunda vinda de Jesus Cristo, né? E para encerrar, então, no versículo 10, há uma citação escatológica, né? Que quando ele diz assim, que ressuscitou dentre os mortos Jesus, que nos livra da ira vindoura, né? É uma citação escatológica para pré-tribulacionistas e para mid-tribulacionistas. Talvez essa ira vindoura é resgatar a igreja antes da tribulação, né? Quando se levantar o anticristo, antes da tribulação, Cristo vem nos resgatar e então nos livra da ira vindoura. Porém, para outros, e eu acredito que essa seja a minha posição, e essa é a minha posição, né? A minha posição essa ira vindoura será o dia do juízo. Aqueles que morrem sem Cristo terão essa ira, que será o fogo do inferno, né? Então, essa é a citação escatológica logo nesse primeiro capítulo, que nós vamos falar um pouco mais nos capítulos posteriores, principalmente no capítulo 4. Tá bom? É isso aí, gente. Deus abençoe vocês. Eu espero que vocês tenham entendido e vamos seguir firme nesses estudos, tá bom? Deus abençoe vocês.